Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos iniciando mais um podcast Caterinfra. O podcast Caterinfra é um projeto bacana que a gente está iniciando aqui na Cater para disseminar informação sobre infraestrutura de transporte, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre aeroportos, tá? Do meu lado aqui está o João Carlos, sócio da Cater aqui. E acho que uma das pessoas mais gabaritadas para falar aqui sobre o assunto, o professor doutor João Virgílio Merig, que está à frente da Later Solos, da Andit. Professor, bem-vindo aí. Muito obrigado por ter aceitado aí, falar um pouco com a gente aí de aeroportos, um assunto bacana aí que a gente... Vamos abordar em termos geral aí, mostrar para o pessoal desde das coisas básicas, enfim, mas se aprofundar um pouco aí, mostrar para o pessoal... O que de fato, né? Quais são as nuances principais aí, enfim. Bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Você quer... Pode ficar à vontade. Se quiser falar alguma coisa da Federal, da Andit, da Later Solo, fica à vontade. Mas vamos lá então, professor. Para todo mundo, a gente colocar todo mundo na mesma página aqui, até porque nosso público, para entender geral, assim, primeiro qual que é a diferença, né? O que é aeroporto, né? E qual que é a diferença de aeroporto e aeródromo, porque muita gente não sabe essa diferença. Bom, o aeroporto é um conjunto de dispositivos de prédios. Você tem a pista de pouso e decolagem de aeronaves, pode ter o que se chama de taxiway, um pátio de estacionamento e o terminal de passageiros. Enquanto que um aeródromo, ele dispensa o terminal de passageiros. Ou melhor, o aeródromo não tem o terminal de passageiros. Não, perfeito. E dentro do aeroporto, a gente tem pista, taxiway... Só para a gente deixar claro para todo mundo que a gente vai falar só mais de infraestrutura do aeroporto. A gente não vai falar da parte de terminal, essas coisas que tá fora aqui do contexto, tá? Mas dentro do contexto do aeroporto, né? Então a gente tem pista, taxiway, faixa preparada, pátio de aeronaves. Me fala um pouquinho de cada um para a gente entender o que é. Bom, um dos dispositivos muito importante para nós é a pista de pouso e decolagem, que é por onde, de fato, a aeronave chega e a aeronave sai. Só que na aviação, a gente tem um jargão um pouco popular. Quem vai preso e quem paga a conta, porque a responsabilidade é brutal. Pelo menos numa aeronave, você tem duas pessoas, o piloto e o copiloto. Quando não, você tem lá suas 400, 500 pessoas sentadas lá atrás. Então, a responsabilidade por essas vidas é muito grande. E a pista de pouso e decolagem é aquela parte do aeroporto em que a aeronave está operando em situação crítica e velocidades elevadas. Então, temos que tomar muito cuidado com esse dispositivo. É uma engenharia que não é difícil, mas ela requer um cuidado especial da nossa parte. E dentro da pista de pouso e decolagem, a gente tem, acho que ela tem a faixa preparada, tem a reza, né, que deve ser falar, aquele trocadilho é legal, né, da reza com Z e a reza com S. E tem a faixa, além da faixa preparada, tem uma outra faixa que era a faixa não... Tem uma outra, agora eu não vou lembrar o nome, bem, enfim. Tá. Nós sempre brincamos que tem duas rezas, né? A Runway and Safety Area, que é com S, reza, que tem dentro de um aeródromo. E tem a reza com Z, que é aquela que todos nós, independente da religião, de maneira geral fazemos. E o que a gente brinca o piloto ele sabe que tem uma reza, mas se ele precisar da reza com Z, a situação está muito, muito crítica. Então, esse dispositivo é um dispositivo que é feito para ajudar a frear a aeronave quando a mesma está numa situação crítica que pode ser no pouso. Por alguma razão não conseguiu parar a aeronave, ela vai adentrar essa área que vai ajudar a reduzir e a parar a aeronave.
Ou numa decolagem, que ele precisa, por alguma razão, abortar a decolagem e já está praticamente no fim da pista, que nós falamos, está na R, na velocidade de rotação, de puxar o manche, o que vai acontecer? Se ele não conseguir parar, ele vai adentrar. Então você tem a necessidade no pouso e na decolagem. Essa área de segurança é fundamental. Para ter números na cabeça, um aeroporto que opera essas aeronaves padrão aqui do Brasil, que é a Boeing, que é a Airbus, que é o Embraer, estamos falando em pelo menos 240 metros de comprimento após acabar a pista. E qual o problema do Brasil? Esse problema foi gerado pela municipalidade, pelos gestores municipais ao longo de dezenas de anos, que permitiram que o sítio urbano envolvesse o pequeno aeroporto, que hoje se tornou o grande aeroporto e não tem como expandir. Acho que todas as grandes cidades vão se deparar com isso. Eu cito, por exemplo, o caso da própria cidade de São Paulo, o aeroporto de Congonhas. Ao longo de dezenas de anos, o município não segurou. O que nós tivemos no passado, que poucas pessoas sabem, um Embraer, um Bandeirantes, um avião Bandeirantes, da VASP, entrou dentro de um edifício, decolando por Moema. Morreram, óbvio, morreram. Dentro do onde ele entrou, as pessoas tinham saído para trabalhar. Bom, nós temos esse caso. Tivemos mais acidentes, todos se recordam aí do Fokker, todos se recordam, lamentavelmente, e sempre está envolvido o quê? Vidas, que poderá ser alguém querido nosso. Claro. E, na verdade, a reza, só para a gente deixar claro aqui, é um comprimento adicional de pista. No fundo, é a mesma tipologia de pavimento, não muda nada, na verdade, né? Não muda nada. A reza é um dispositivo no fim de pista. O que nós temos que pensar, eu digo daqui para frente, para trás é difícil mexer. Os novos projetos envolver o aumento da pista. Vamos falar, olha, quer fazer um aeroporto, vamos pôr um número na cabeça, 3 quilômetros, 3 quilômetros de pista. Eu não consigo fazer no centro da cidade. Tá bom, faz a 2, 3, 5, 10 quilômetros. Então, essa é uma informação que nós temos que passar para a municipalidade e para a sociedade. E quando nós temos, por exemplo, aeroportos extremamente dentro das cidades, e nós temos em várias capitais, em cidades, isso aí, o que nós temos que fazer? Bom, vamos ter que tomar algumas decisões. Ou reduzirmos capacidade de carga de avião, etc. Ou partir para convencer os moradores a vender os imóveis. Isso não é difícil de fazer, é só pagar. E você aumentar e reduzir o risco. Então, a sociedade tem que cobrar de quem? A sociedade tem que cobrar do gestor do aeroporto. A sociedade tem que cobrar de quem? Das autoridades municipais para reduzir o risco. Mas eu não ando de avião. Isso é muito comum a gente ouvir. Bom, você não. Tá bom. Mas o passageiro que está lá, muitas vezes é um homem de negócio que está gerando milhões, que está gerando emprego para toda a sua família. Então, a hora que você faz esse circuito, você consegue mobilizar a sociedade. Não é uma tarefa fácil. Ninguém manda fazer pergunta, eu falo. Pode falar. Você fala assim para mim, combinado? Não, pode... Segue o jogo. Pode seguir o jogo. Eu fico emocionado quando quando mais falar. Pimenta aí, João. Oi? Eu fico, desculpe. Pode falar. Emocionado. Não, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida... Dúvida que a gente melhora. Pronto, já passou. É uma dúvida mais técnica. Sim. É o seguinte, a gente aqui está mais habituado a fazer rodovia e tal, né, essa coisa toda. E a gente sabe que todas as normas de projeto geométrico de rodovia são feitas pensando o pavimento molhado, né? Então essa questão de distância de visibilidade de parada, né, o coeficiente de atrito e tal... as curvas verticais, né, visibilidade, essa coisa, até a curva horizontal, né, a superelevação, é sempre calculado pensando no fator de atrito do pavimento, pneu-pavimento molhado, né, situação de chuva e tal. Eu não sei se eu estou atropelando aí a pauta, mas... Não, cara, vamos, relaxa. Aí eu entendo que no aeroporto deve ser da mesma forma, né, o comprimento da pista deve ser pensado sempre numa condição crítica, né. Sempre é pensado numa condição crítica. A questão do atrito, do coeficiente de atrito, ele é levado muito a sério e nesse ponto
Nós parabenizamos a ANAC, que ela é exigente e tem que ser até mais exigente. Por exemplo, ela manda medir a 3 e 6 metros, se sou eu, falo média 3, 6, 9, 12, 15. Por quê? Em todas as trilhas. Os pousos nem sempre você consegue fazer num alinhamento. Na trilha o ali, vento te desloca ligeiramente. Ao deslocar, você vai precisar, às vezes está 8, 10 metros. Eu já posei em Guarulhos, a aeronave passou lambendo a borda. Caramba. Então, o atrito, para mim, na minha visão, é da pista inteira. Isso, onde a gente trabalha, a gente briga com os colegas, no bom sentido. Vamos fazer a mesma superfície, com a mesma aspereza. Então, o atrito é fundamental. O atrito é quem vai ajudar. No caso da perda de um motor, é pôr o pé no freio e segurar. Porque o reverso não funciona, né? Reverso não funcionando. Tá. Tá? Entendi. Então, Eu acho que aquele caso do aeroporto lá do voo que estava vindo de Porto Alegre, que Sim, varou a sim, pista, sim, né? sim. Que morreu 199 pessoas, se não me engano. Aquele caso estava chovendo, que eu lembro, né? E eu acho que deve ter... Alguma coisa aconteceu que o cara lá, o piloto, não conseguiu parar e aí ele ficou meio indeciso e resolveu decolar de novo. O senhor sabe o que aconteceu ali? Ali teve o problema que um dos reversos não estava funcionando. E ele esqueceu desse detalhe. Então Entendi. ele abriu o reverso. Ao abrir o reverso, um lado acelerava enquanto o outro brecava. Putz. Então ele cruzou a pista da ordem de 170 km por hora. Mesmo que houvesse o dispositivo de segurança resa, Não vai funcionar. iria reduzir drasticamente a velocidade, mas 240 metros seria impossível parar. Provavelmente ia cair em cima da pista, né? Da Sim. 23 de maio ali, né? Ele caiu. Então ali foi uma série de fatores envolvidos. Quer dizer, a pista de Congonhas, nós aqui no Brasil, de maneira geral, temos um pessoal muito sério na medição de atrito. Uhum. Os gestores tomam cuidado com o atrito. O problema, existe um outro. E o grooving também, né? O grooving é Esse importante também, né? O grooving é um dreno para tirar a água em excesso. Eu estou com um aluno que a missão dele é saber qual é a intensidade de chuva por minuto que aquele pavimento suporta para legal. poder autorizar um pouso. A missão dele. Porque tem aquela história, né? Porque o avião fica pousando ali toda hora, fica emborrachando a pista, Emborracha. tampa o grooving e aí acaba patinando, né? Tem- Da aquaplanagem, né? Então, o desemborrachamento também é um procedimento que é cumprido pelos gestores aeroportuários de maneira geral. Entendi. Regularmente, né? Regularmente, tem sua Protocolo, vistoria né? mensal, etc. Então o grooving, resumindo para o pessoal, é só para evitar a aquaplanagem, vai, digamos assim. O grooving é para tirar a água mais rápido da superfície. E qual que Perfeito. é uma dúvida mais técnica aí? O grooving, como que é determinado o tamanho dele? Porque ele é como se fosse um canalzinho, micro Isso, canal, né? Ele é um Tem uma padrão, conta, padrão mundial. Mas não tem uma conta, é meio... Não tem essa conta. Tipo, não tem Isso aí é tem umas padrão. teses de mestrado aí que eu já vi que o pessoal faz, um monte de conta, tipo do pavimento rodoviário, né? Não é do aeroporto. E aí faz um cálculo de money, não sei o quê, mas é meio muito teórico. Esse movimento aí é viável você fazer de calcular quanto consegue drenar. Certo. Tá. O que nós estamos querendo? Uma coisa é você estar descendo em Congonhas, que o planeta inteiro está sabendo a operação. Outra coisa é você descer lá no norte do Brasil. Já ouviu falar do aeroporto de Porto Walter? Não, Marechal Taumaturgo? também não. Fica no norte do Acre. Bom, como é que fica? E nesses lugares, acho que é o jeito mais fácil de chegar lá é através desses aeroportos, né? Não, Porque... de barco são 15 dias. E de carro também, às vezes Não, tem de uma carro não ponte. existe. né? Não, de- Você não consegue nem chegar de norte carro. Você não chega. Então você precisa do quê? O avião. O avião é a ferramenta. O avião é a ambulância. Nós chegamos a transportar pelo banco crianças indígenas que tinham sido picadas por cobra para poder ser amputado. Caramba. O avião estava vazio, falando para ele, entra com ele aqui, não tem problema. Né? Então, o que você tem? Você tem algumas regiões do país em que você não tem... O piloto vai, ele rodou 2 horas, chega lá, está chovendo forte. E aí, o que ele faz? Ele vai descer, porque ele não tem mais combustível para voltar 2 horas. Então, o que nós estamos tentando desenvolver? É exatamente em função da quantidade de chuva que cai por minuto,
para ter estimativa da espessura da lâmina d'água Legal. e alguém no aeroporto falar, olha, senhor comandante, aqui nós estamos com 2 milímetros de água. Não, aqui nós estamos com 4 milímetros de água. E o piloto tomar a decisão do que ele vai fazer. E isso não é difícil de ser implantado no Brasil, desenvolver esse equipamento. É um pluviômetro, Claro. é um pluviógrafo. O pluviômetro é Por super minuto, simples, né? por minuto. Claro. É coisa elementar. É elementar. E aí a conta de drenagem do que está na superfície, caimento e tal, e o piloto pelo menos descer. E em Guarulhos seria bom ter isso? Eu acho bom. Porque... Não, muito bom, muito legal. Tá. É uma ferramenta simples, o pluviômetro, pô, uma canequinha lá. Tá. Só que ele tem que ser tudo eletronicamente, Sim, né? sim, Ali na Entendi. tela do computador quando está saindo. Pro cara não se molhar, né? Ninguém vai medir lá, não. É online. Tá bom. E só voltando um pouquinho ao assunto da reza lá, porque a gente falou que é o mesmo pavimento, mas depois da reza tem alguma outra coisa? Não. Ou algum tipo, sei lá, concreto poroso que o pessoal tem falado, caixa de brita, isso é posto onde? Bom, nós podemos fazer a reza como preconiza a ICAO, International Civil Aviation Organization, né, que fala que o material que você vai usar pode ser solo, com uma espessura de 15 centímetros e com valor de resistência. E acima dela, uma camada de 5 centímetros com grama. Então, esse é o padrão planetário. Isso, então, é a mesma coisa para faixa preparada, então, porque a faixa preparada é Faixa a mesma preparada também é lateral a toda a pista, caso ele saia da pista, é o mesmo dispositivo. Só que um chama faixa preparada, que é lateral. A reza... Mas o pavimento é igual, né? Não mexe nada. É igualzinho. Bom, posto isso, qual o problema que nós estamos levantando? Fizemos direitinho, estamos fazendo aqui o aeroporto de Guarujá, com todos os cuidados. Só que, com o período de seca, o solo seca. Ao secar, ele aumenta a resistência. Portanto, se a aeronave entrar lá, a aeronave não vai afundar. Qual é a ideia? A ideia é que a roda atole 15 centímetros e ao afundar 15 centímetros vai ter uma certa resistência ao seu deslocamento. Agora, secando o solo, vira uma pista que se chama um paved pavement, ou seja, pistas de terra. Sim. E o avião vai continuar rolando. Então, esse é um problema que a sociedade vai ter que discutir. Nós estamos discutindo como resolver esse problema, tá? No período. E também, atendendo às normas, num período de muitas chuvas, a camada de solo de cima vai perder mais ainda a resistência e a camada de solo de baixo vai perder. Então, o avião poderá adentrar no solo meio metro, 1 metro. E aí, me corrija se eu estiver errado. Fazer uma caixa de brita, conforme tem essas paradas de rampa de escape de caminhão e tal, que a gente vê nas rodovias, não dá por causa da turbina do avião, que a brita Exatamente, é por causa não disso? fala em pedra. Não, tá bom. Não, eu lembro dessa conversa. turbina, né? Não, porque a gente logo automaticamente, eu tô falando porque pedra todo mundo é vai zero. pensar, por que não põe uma caixa de brita que nem tem na Fórmula 1? Não. Automaticamente eu vou pensar é isso, é por causa da turbina do avião, é isso? É o famoso senhor. Nós estamos FOD, falando... né? É? É o famoso FOD. A pedra vai virar um FOD. E vai custar 5, 10 milhões de dólares, dependendo do tamanho. Então, só vai atrapalhar. Então, existe um dispositivo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, lá é muito comum, que, na verdade, em última análise, é o concreto poroso. Tá? E o que nós temos que fazer aqui? Estamos fazendo em laboratório, mas como isso é feito na base do voluntariado, porque você fala a universidade não vai ajudar em nada. Então é melhor a empresa falar, vou fazer e vou publicar. Então qual é a ideia? Né? É de trabalhar com o concreto poroso, se alguém quiser ajudar, estamos aqui, vamos fazer isso. E o difícil é montar a equação de resistência ao deslocamento da aeronave. Por quê? Você vai ter o problema, a aeronave andando a 50 por hora, 50 km por hora, e a aeronave andando a 200 km por hora. Como é que vai funcionar isso? Então, eu posso fazer o dimensionamento dessa reza para que velocidade? Então, todos têm que estar envolvidos, a sociedade... aqui, se o avião tiver a 150, nós vamos consegui-lo, pará-lo em 240 metros. Mas se ele vier a 180 metros, vai vazar. Desculpe, a 180 km. Né? Então, nós temos um problema que a engenharia consegue resolver. Só ainda nós não fizemos, não tornamos prático isso. Eu acho desnecessário
entrar nessa de importação de tecnologia para uma coisa que na cidade de São Paulo, por exemplo, concreto poroso você faz há 40, 50 anos. É só montar a equação de resistência. O que nós temos? Os dispositivos para fazer reza. Então, tem que fazer corpo de prova, ensaiar. Tudo isso tem custo. E quem deveria arcar com esses custos chama-se gestor do aeroporto. Quer ele seja governo federal, quer ele seja governo estadual, quer ele seja prefeitura ou quer ele seja concessionário. Ele está fazendo isso? Se ele está, ele não está deixando a gente saber. Está fazendo reservadamente. Entendi. Então, a empresa está fazendo isso, mas tem custos. Então é aquilo, uma parte da empresa está fazendo pesquisa, então, olha, sobrou dinheiro, vamos fazer, sobrou dinheiro. Então nós estamos fazendo várias pesquisas nesse sentido, mas é na base do voluntariado. A universidade está numa outra visão. Né? A experiência que a gente tem da universidade está num outro patamar. Nós estamos num patamar prático. O que a engenharia precisa para ontem. É um pouco diferente do que a universidade quer fazer. O que nós podemos fazer para salvar vidas? A universidade não está, porque ela não vive a engenharia do dia a dia. Sim, nós vivemos a engenharia do dia a dia. Estou falando, meu Deus, o cara... Quantas vezes a gente fica olhando, estamos trabalhando em aeroporto, saímos para pousar um avião, esse cara não estava no alinhamento. Todo mundo concorda. Estava uns 3, 4 metros fora do alinhamento. Agora vamos ver decolar. A decolagem, então, todos nós que estamos na área, sempre o coração bate. Chega uma hora que você tem vontade de falar, sai cara, sai que está chegando aqui. Nós trabalhávamos no aeroporto de Guarulhos e tinha uma empresa aérea que ela não admitia usar a pista menor para decolar. Então nós tínhamos que esperar ele decolar. E ele sempre atrasava. 1h da manhã nós lá sentados, 1h15, 1h20. 1h30 ele baixava. Full. Para ir para o outro lado do planeta. Full. Carregadinho. Nossa. A pista lá tem 3.500 metros, ele saía nos últimos 500 metros. E nós olhando. Então o coração fica. Por quê? Ele está 240 por hora. Ele está lá com 360 toneladas. Entendeste? Então ele te fala, vai, cara. Vai ou não vai, né? Vai que nós estamos aqui, assim, vai, sai. Todos os que vivem dentro do aeroporto passam por isso, de olhar a aeronave. Bem, a gente falou de várias partes do aeroporto, mas a gente está tocando sempre na reza, na pista. E como que, no fundo, assim, a gente sabe que é o peso máximo de decolagem, ela manda no comprimento da pista, né? E com certeza com um mix de aeronaves, isso a gente determina em função disso. Mas explica um pouco melhor como que isso influencia. É só isso que influencia no comprimento da pista ou tem outros fatores? O comprimento da pista está associado também à temperatura. Então agora nós vamos entrar num outro campo, a tal mudança climática. Então era isso que eu estava esperando chegar. Estamos tendo em algumas partes do planeta chuvas intensas. Para quem não se lembra, o aeroporto do Campo de Marte já ficou submerso, aqui já teve água. Então vem a grande pergunta. Bom, o meu aeroporto ficou um mês embaixo d'água. Finalmente a água foi. E agora, o que eu faço? Tudo depende da tecnologia que você usou. Então, o que nós mandamos fazer em ensaios de laboratório, que nós sabemos, mas agora temos número. Uma das camadas que nós usamos em pavimento é chamada de brita graduada simples, que na verdade é pedra maior, pedra menor e pó de pedra. Bom, o que acontece se esse material ficar 15 dias embaixo d'água? Nada. Não vai acontecer nada, Por quê? Quando nós fazemos o projeto, nós já fazemos medindo a resistência com 4 dias submerso. A resistência utilizada do material, 4 dias submerso. Se ele ficar 10 dias, não muda nada. Então, ficar 15 dias, não muda nada. Só que aqui nós começamos a descobrir o seguinte: poderá haver migração das partículas pequenas, se a água estiver em movimento. Então, a primeira parte da pesquisa é provar que não há perda. A segunda parte é provar que, dependendo da velocidade da água, poderá remover as partículas menores, as partículas tamanho pó. Entendi. O fino passando na peneira 200, né? É o fino passando na peneira 200, mas para o leigo é o pó. É o pó. O pó foi embora. A água leva o pó, o que fica? Vazio. Se fica vazio, se passar carga em cima, vai se mexer. Vai se mexer. Então, aí vem uma solução que
temos usado até por facilidade de executar, tá? Vulgarmente, macadame seco. E tirando a partícula pó. Então nós temos uma pedra maior, pedra menor, pedrisco, pomba. Agora a água não leva embora. Então agora nós estamos fazendo ensaio para verificar quanto uma água e qual velocidade remove as partículas finas e quanto não remove nada. Entendi. Então nós poderíamos mudar um pouquinho os projetos de aeroportos, porque água nós vamos ter daqui para frente. A mudança climática chegou, bota a sua roupinha e se prepare. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter água levando partículas. E nós vamos ter problema com a pista. Aí o que eu faço? Putz, vai dinheiro, tal. E se eu mudar um pouco o projeto? Que não vai custar nada, vai mudar zero. Não, o preço do macadame seco e a BGS é quase igual, na verdade. Até não muda nada. Só tira o pó. Não, e o macadame, ele trava bem, né? No fundo. Trava. Ele olha, eu uso muito, eu gosto. A pista tá seca, não tem mais água em cima, solta aí o 777 em cima que não tem problema nenhum. Agora, essa pesquisa, na verdade, a velocidade da água, como se fosse uma corrente ou, na verdade, de subir e descer? Porque como tem se isso fosse também. uma corrente, porque você pode ter essa água fluindo da parte mais alta para a parte mais baixa e saindo pelas próprias camadas drenantes, enfim. Então, nós estamos tomando cuidado. Sem querer, sem pensar nisso, já tínhamos feito isso em alguns aeroportos, sem pensar. Aquilo que a gente faz como engenheiro, é mais fácil para nós, todo mundo, isso aqui é maravilhosamente forte. E usávamos. Agora não. A ideia é que isso vire uma rotina em cima de um conceito de uma instrução ciência, de projeto, alguma coisa assim. Então, essa é uma questão que você falou sobre mudança climática. Então, esse é o problema da água. Isso. E aí o comprimento da pista tem a parte da temperatura do ar também, que é assim... Eu estava lendo algumas coisas em alguns aeroportos, por exemplo, no deserto, no Saara. E além da pista ter um comprimento exagerado, assim, perto das nossas, tem um problema que às vezes eles não podem, de fato, sair do chão porque a densidade aumenta muito a temperatura, a densidade do ar cai, então o cara precisa de mais potência, mais pista. Bom, sem citar o nome da empresa, leia o nome do aeroporto. Já tivemos aqui no Brasil uma empresa aérea que ela sai com o 737 dela de um extremo do Brasil e vai até quase os Estados Unidos. O que acontece? O avião sai full por causa do peso do combustível. E chega nesse local, a temperatura sobe muito. Teve dias que a aeronave teve que ficar parada 3, 4 horas esperando a temperatura do ar baixar para ela poder decolar. Tá? Mas para ter número na cabeça, eu até fiz umas continhas aqui. Peguei uma aeronave que a última vez, pelo menos que eu soube que voou no Brasil, foi da VASP, o famoso 737-300. Tá. E qual foi a questão? Bom, vamos ver o que acontece com esse avião. Na aviação nós temos a temperatura de referência, a temperatura padrão, que são 15 graus. Então todo fabricante de avião, ele te dá as curvas de quanto você precisa de pista em função da temperatura. Só que ele dá a temperatura padrão e a temperatura padrão mais 15 graus, 30. Eu já vou falar de outras coisas. Então eu fiz uma continha fazendo o 737, saí full, totalmente na máxima capacidade de carga, a 15 graus. Bom, aí coloquei ele a 30 graus. Houve um aumento necessário de pista de 500 metros. Puxa, 15 graus? 500 metros? 15 graus tirou 500 metros. Eu preciso de mais 500 metros. Isso. Outra, eu preciso reduzir em 700 quilos carga paga. Nossa. Então, o efeito da temperatura vai nos exigir mais pista e menos carga. Isso vai refletir aonde? No custo da passagem. Então, na mudança climática, nós estamos tendo aí. Se a temperatura do ar começa a subir, a empresa, nesse exato momento, não vai falar nada. O piloto sabe, tal, mas vai ter que pôr isso no custo. Se a nossa temperatura começar a ir a 50 graus aí, como já chegou, 45, o avião vai ter que reduzir carga. Essa carga pode ser a carga paga que vai lá no porão, como pode ser passageiro. E isso vai refletir aonde? No custo. Agora vai refletir num outro local, porque todos nós somos seres humanos, todos nós dependemos de uma coisa chamada cifrão para sobreviver. Então, existe a famosa regra perigosa, mas vai que
Dá. E quem está atrás do manche é como eu, é como você, depende do salário. E as empresas, né? Eu não vou poder decolar porque a temperatura está muito alta, nós vamos ficar com o avião parado aqui. Vocês viram o que aconteceu na Grécia 15 dias atrás, até passageiro desmaiou. Eu vi isso aí. Bom, E em função do calor também lá, né? Porque agora é verão lá, né? Então o que vai acontecer? Podemos ter piloto que no desespero da pressão, etc., ele vai tentar sair do chão. E se ele não conseguir, vai para a reza. A gente espera que a reza segure ele. Tá? Então essa é uma questão que nós temos que estar discutindo. O que vai acontecer diante das temperaturas altas? Temos que aumentar a pista? Lembra o comecinho falou, aumenta a pista. Vai lá, vamos desapropriar, vamos conversar, mas vamos ter que aumentar a pista, infelizmente. E no fundo a gente discute tudo, sempre volta para o homem de pista. É um problema de pista, que chama-se comprimento. Por exemplo, tem lugar... Por que nós não temos a segunda pista lá em Viracopos? A sociedade tem que discutir isso. Por que nós não podemos aumentar a pista de Congonhas? Senhor, aumenta a pista de Congonhas para onde? Em 2010 nós apresentamos num congresso. Aquele jardinzinho bonito, que eu amo as árvores, levei meus cachorros passear naquilo lá quando eu morava lá perto. É só colocar uma placa, aceita-se entulho de obra. Nós vamos subir ali um lindo aterro e vai ser o quê? Área de escape. Porque nós vamos precisar de área de escape. E as árvores? Para a árvore arrancada, planta 10. Isso é na hora um acordo. Tá? Então nós podemos, no próprio Congonhas, aumentarmos. Isso discutimos em congresso do Coninfra em 2010. E como é que faz com os veículos? Existem túnel, temos túnel por baixo do Ibirapuera, túnel ligando o Guarujá a Santos. A engenharia de túnel aqui é perfeita. Isso é verdade. É um túnel simples. É só fazer um aterro ali e fazer túnel a 23 de maio. Passa por baixo. Quanto vai custar? Quanto custa uma vida? Bela pergunta, senhor Miranda. Agora nós chegamos no bote. Quanto o senhor vale? O senhor com essa barba aí, quanto o senhor vale? Conta pra mim. Eu não sei quanto eu valo, não. Eu não valho nada. É verdade, você falou eu não valho um centavo. E você, quanto vale, João? Quando eu estava na faculdade... Você valia quanto? O professor falou assim, o cálculo de uma vida. Eu não vou citar nomes, mas ele falou até meio em tom de crítica. O cálculo que o pessoal faz, assim, se uma pessoa morrer no acidente, ele fala assim, por exemplo, o André é engenheiro e ganha tantos mil por mês. Tem 40 anos, vai trabalhar até mais os 60, 70 anos, vê a vida útil dele e tal. Então, uma indenização seria um salário mensal durante 30 anos, sei lá. Infelizmente, esse é o cálculo da vida que se faz aí no meio... Bom, pelo menos tem um cálculo. Existe uma norma, existe um documento do DENIT de 2004 que calcula o custo de uma vida, tratamento psicológico para a família, etc. Vítima de acidente rodoviário. Bom, existe, então fica fácil julgar. Se é o valor, o que nós não podemos é deixar, como já aconteceu no passado, de a empresa oferecer valor irrisório. Quanto você vale? Vale 30 mil, 40 mil. As pessoas, de maneira geral, têm na cabeça ainda de quem anda de avião, é o cara que está turismo, passeando, a pessoa rica, que eu brinco com os meus alunos. Vai em Congonhas de segunda-feira às 6 horas da manhã. Vixe, tá lotado 90% já, é de peão como eu, com a malinha na mão, indo trabalhar em algum lugar do planeta. E ninguém tá feliz, viu? Tá todo mundo... Puta que pariu, tem que pegar esse fogo. Então, lá com a malinha na mão. Então não é, somos todos trabalhadores. E agora, a gente vale quanto? Ô professor, o senhor tocou num assunto que eu acho muito interessante aí. O negócio do túnel embaixo da pista, do aeroporto e tal. Eu já ouvi uma história assim que na Europa, em alguns países, isso não é permitido por causa de terrorismo. O cara pode ir lá com um carro, explodir a pista, tipo um carro-bomba, um caminhão-bomba, alguma coisa assim. O senhor sabe se tem alguma regra? Ou isso, a gente, graças a Deus, no Brasil, a gente não tem nenhum caso desse. Tem alguma questão de segurança do tipo, pode vir uma carreta e bater no túnel, e explodir e acidentar a pista? O senhor que está participando dessas discussões aí de Congonhas, já ouviu essa história ou não? Não, essa aí é o seguinte. Primeiro nós estamos fazendo um rearranjo na pista de área de segurança, que a gente espera que nunca seja usado.
Entendi. Rezamos todo dia para que aquilo nunca seja usado. Se um louco quiser explodir, a gente vai considerar louco, não exploda aquilo, porque não vai levar nada. Tem outros lugares que se você explodir, vai dar muito mais repercussão. Lá só vai cair um monte de terra, aqui vamos jogar outro caminhão de terra e vamos jogar uma massa, tal. Não vai afetar a segurança do aeroporto, em nada. Nós estamos falando área de escape. Entendi. Por quê? Não seria a pista principal da área de decolagem? Área de escape para qualquer aeronave, por exemplo. Se aquele é nosso, se nós tivéssemos uma área grande de escape, talvez aqueles que morreram no acidente da TAM não teriam morrido. 199 lá, né? Talvez não. Se tivéssemos o quê? Tudo aquilo lá fosse o quê? Uma área não pavimentada, uma área de terra. Ele ia se atolar lá. Poderia ser que ia continuar, mas pode ser que não, teria que fazer umas contas. Então, o objetivo de Congonhas, que é um dos maiores aeroportos do Brasil, e que toda vez que a gente fez congresso, e o André sabe disso, eu adorava trazer os americanos para visitar Congonhas, ficavam todos, oh meu Deus, pousa em Congonhas, fica na janelinha olhando ali, você vai vendo o lambê, e quando você está decolando, putz, vai cara, puxa esse treco aí, sobe, porque quando ele sobe por Moema, não é fácil ficar enxergando aquilo. Quando ele sobe pelo Jabaquara, tem umas áreas, joga ali no zoológico. Não, qualquer coisa joga no zoológico. Tem muito vídeo no YouTube às vezes eu vejo, de o cara descendo em Moema ali, né? Descendo em Congonhas e pousando em Moema na chuva ainda. E aí você só vê assim, o cara tá vindo lá, aí de repente ele viu um monte de prédio assim, porque tá cheio de nuvem, né? De repente um monte de prédio, você vê o avião ali perto dos prédios e fala, meu Deus do céu, que loucura, cara. E aí ele pousa no aeroporto. Fala, são pilotos muito bons. Nós temos aqui, isso aí não temos, né? É fantástico nosso time. Só que o problema pode dar. Então vamos aumentar a área de segurança. Essa é a minha briga há muitos anos. Congonhas tem que ter. Põe lá. Vai precisar fazer material que custa. Não. Põe uma placa. Aceita-se terra, aceita-se entulho de obra. Sobe. Planta ali um gramado, e se o cara varar? O cara varar, ele vai parar lá naquela grama lá. Custa quanto isso? Todo mundo... Onde você joga entulho de obra aqui em São Paulo? Fala-me, onde você pode jogar? Fala com quem faz isso, a dificuldade. Não, é difícil. Eu sei assim, tem alguns pontos aqui na Grande São Paulo que o pessoal acabou pegando... bota fora do Rodoanel e tal, ia criar até umas ilhas artificiais, assim, que hoje estão sendo explorados aí para fazer galpão e tal. Mas é difícil, cara. O pessoal tem que levar a 20, 30 km de distância. É um custo absurdo. Exato. Então, tem que... O outro lado tem uma avenida que passa embaixo. Bota lá, chama a nossa turma de viaduto aí, que tem uma turma boa de pontes. Sim, tem. Estende lá a ponte. Pronto, acabou. Se acontecer, você não tem os 240 metros. Pelo menos o passageiro fica um pouco mais. O comandante, o piloto, ele é ser humano. Todas as vezes que tivemos acidente na região de Congonhas, os pilotos foram embora. Então, uma associação de pilotos tem que discutir isso profundamente com o concessionário, com o governo do estado, com o governo municipal. Como vamos resolver? O aeroporto de Congonhas é uma ferramenta de trabalho para todos nós e serviço aeromédico. Não podemos esquecer disso. Que se bobear, 3 horas da manhã, está descendo um serviço aeromédico lá na emergência. Tem mesmo. Não, beleza. Deixa eu... Voltando... vamos voltar. Você perguntou, não, vamos perguntar. Que não tem problema posso perguntar? Então deixa eu perguntar, aproveitando que o João Vigílio está afiado, então vamos embora. Não, brincadeira. Seguinte, aí o senhor falou aí da densidade e tal. Só uma curiosidade. Por exemplo, obviamente, você está fazendo um aeroporto em Santos, lá no Guarujá, você tem um cálculo da temperatura. E como é que é essa diferença? Assim, por exemplo, se eu fazer um aeroporto na Cordilheira dos Andes, num lugar alto, 2, 3 mil metros de altitude. Como é que é só para a gente ter uma noção, como é que é o cálculo? Assim, o que isso influencia no tamanho da pista? Você aumentou 3 mil metros de altitude do nível do mar, quantos metros de pista isso dá? Você sabe dizer? Vamos lá. Bate pronto? O aeroporto de El Alto, em La Paz, eu tive o prazer de trabalhar nesse aeroporto. Esse aeroporto tem 4 mil metros. E o que nós queríamos fazer lá? Queríamos fazer a reza com S. Lamentavelmente só ficou a reza com Z na época, não sei hoje como está. O que acontece lá? Nós temos o hábito de falar portunhol, tal, isso não é sério. Então foi contratado uma
tradutor oficial para conversar com os pilotos. Eu fazia as perguntas e eles respondiam em espanhol e tal. Então, entrevistamos 11 pilotos, considerando 10 respostas. Qual era a situação na época, não posso dizer hoje que eu não sei, na época, se ele tivesse que abortar a decolagem? Resposta dos 10 pilotos: aqui não dá para abortar. Ixi. Por que não dá? O ar é muito rarefeito, ele sai do chão nos últimos metros. Se ele for abortar a decolagem, ele está com uma velocidade muito alta, não consegue parar. Tá. Por quê? A nossa proposta, na época, alguns anos atrás, era fazermos uma área de segurança em fim de pista. Tá? Então isso... Quer dizer, então o aeroporto em grandes altitudes demandam muito comprimento de pista. Muito comprimento. Eu estou dando um exemplo prático que eu insisto, não tenho certeza como está hoje. Legal. Respondido? Respondido. Pista, bicho. Lá em Santos é tranquilo. Você tá zero, quer dizer, o cara sai. Sai aí balançando, mas sai. Eu lembro, só uma curiosidade, eu lembro quando, acho que foi o João do Pulo que ganhou a medalha lá, né? Sim. No México, não foi uma história dessa? E aí o recorde dele perdurou durante anos e anos, né? O salto triplo, não sei o quê. Lembra dessa história? Por causa do... Porque o ar era mais rarefeito e ele conseguiu pular mais. Ele andava bem ali, tá acostumado. O avião... Não, mas o cara mas o João de Pulo é um cara... Não, claro. Não, mas assim... Mas influencia. Hoje tem recordes engraçado que eles isso, não... cara. Assim, recordes... você imagina, se influencia o João do Pulo, imagina o avião. Tem um filme que está sendo lançado sobre aquele acidente que aconteceu nos Andes, que os que sobreviveram... Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Por que acontece ali? O ar estava muito rarefeito, o piloto não tinha como puxar o avião um pouco mais, ele esbarrou na cordilheira. Nós estamos falando, acho que da ordem de 40 anos atrás, né? A ciência estava no outro patamar. Hoje, acho que não. Mas decolar em São Paulo é um pouquinho mais complicado quando você decolar, por exemplo, em Salvador, né? No nível do mar. E hoje a gente vê muito pavimento flexível na pista, né? Revestimento asfáltico. E aí tem alguns aeroportos dos Estados Unidos, são a maioria, assim, pelo menos lugar, não sei se essa é a questão de temperatura ou não, mas é em pavimento rígido. Você vê lá em Dallas, né? Nessa região. É por isso ou tem outro motivo, enfim? Ou no fundo a gente não sabe fazer pavimento rígido direito, enfim. Você, meu amigo, quer me ferrar com uma pergunta dela. Eu tenho uma grande amiga numa grande cimenteira que nós discutimos. Ela é minha amiga, adoro tomar café com ela quando ela desce em Congonhas, mas as brigas são fortes. Nossa, porque ela diz, ela é cimenteira, ela quer reduzir a espessura. E eu falo para ela, não bate na espessura, bate em outra coisa. Um pavimento de concreto, atendendo à norma nós não temos norma brasileira, nós usamos a norma do FAA, Federal Aviation Administration. Lá nós temos uma espessura. Atendendo àquela espessura, o pavimento de concreto, para 20 anos, ele vai durar 40. Tá? E atendendo à norma de pavimento flexível, de 20 anos, ele é 20 anos para o subleito, para a camada de terra suportar, mas não para a camada asfáltica. A camada asfáltica, com 10 anos, você vai ter que trocar. Então, nós estamos falando das empresas... De maneira geral, até bem pouco tempo, eram empresas governamentais. Agora nós temos empresas privadas. Então elas têm que pensar nisso aí. Eu vou fazer de concreto? Vou. Por quê? Porque eu vou ficar meus 30 anos aqui sem fazer manutenção. E se eu fizer pavimento flexível? A cada 5, 10 anos lá estou eu fazendo. Então um problema chama-se. A espessura é grande? É grande de concreto. É mais caro? É. Só inicial. Ao longo do tempo se paga. Ao longo do tempo se paga. Por quê? Quanto custa fazer a restauração do pavimento flexível num aeroporto como Congonhas, como Guarulhos? Trabalhamos lá no Nordeste, Salvador não, perdão, Maceió, Recife. Você entra 1h30 da manhã, 4h30 você tem que ir embora. Então o custo da obra é muito caro, é uma ginástica cara. Posso fazer o papel do advogado do diabo aqui? Lógico. Você vai falar da questão da manutenção, que tem que ser mais rápido ou não? Não, o fator de atrito do pavimento rígido é menor do que o flexível. Não, é a mesma coisa, você tem um número mínimo. Você tem que atingir o número mínimo lá. Tem que atingir o número mínimo, esquece. Sim. Então tá bom. Tá? Esquece, é problema. Por exemplo, nós temos tecnologia, o brasileiro até tem. O problema é onde nós fizemos.
Temos o aeroporto do Galeão, que foi feito em concreto protendido, o aeroporto do Galeão em concreto protendido e o aeroporto do Galeão em concreto protendido. Me dá mais um. E mesmo assim, para restaurar fazer uma manutenção no concreto protendido, fechou o aeroporto lá, né? Um tempo atrás. Concreto protendido. Não tem muito o agora, que fazer, né? Concreto protendido é uma coisa. Concreto de cimento porta convencional, nós colocamos um 737 em 6 horas em cima. Com um Ari, por exemplo. Pode decolar. O problema é o seguinte, vamos lá. Onde nós temos problema, que nós fizemos tudo isso aí, acabou não vingando. Né? E a minha amiga cimenteira, ela está torcendo para resolver um lugar para ela poder, né? É o seguinte, você tem que... Vamos lá, vamos trabalhar na placa de concreto no pátio de estacionamento. Por causa de uma placa de concreto, você fecha uma posição de estacionamento da aeronave. O que significa isso num aeroporto tipo Guarulhos? Mandar lá no inferno a aeronave estacionar, mandar não sei quantos ônibus, tempo perdido e tal. Por quê? Precisa ficar 5 dias, 7 dias esperando endurecer. Bom, nós temos hoje concreto que... Em 6 horas, você pode pôr um 737 em cima. Nós fizemos um teste de placa, fizemos um teste de resistência. Em 6 horas, esse fornecedor de cimento tem cimento para isso. Então, chamamos o nosso amigo e falamos, quanto tempo você demora para fazer o tapume, porque você tem que ter tapume e proteção contra os aviões, né? Quanto tempo você demora e quanto tempo você demora para me tirar uma placa? 3 horas. E para desmontar tudo, 1 hora 4. Em 10 horas, entre começar a obra e você colocar um avião em cima, em 10 horas está resolvido o problema no nosso país. Então é logística, na verdade. É uma logística. Mas tem diferença de preço? Óbvio. Claro. Tudo tem. É alto, eu não posso falar sobre isso. Mas quando me falaram um número, eu falei, só isso? Se eu sou concessionário, eu não tenho dúvida. Eu chamo o cimenteiro e falo, escuta, você tem 10 horas para entrar e sair. Não, e é custo, né? Igual você falou, quanto que custa um ônibus, mandar uma coisa lá, trocar de posição, versus o custo de 10 horas. Você trabalhar de madrugada com a equipe lá, tem que sair põe correndo, a turma 11 horas da noite, né? quando põe 10 horas da noite, pega lá um pá, se organiza essas horas aí, né? Então nós temos tecnologia, fizemos uma placa de concreto com o cimenteiro, eu vou falar o nome do cimenteiro, foi a Votorantim, a minha amiga Lidiane. Fizemos a placa, discutimos, vieram uma turma de técnicos especialistas de cimento, que eu não entendo de cimento. O que você acha que eu entendo de cimento? Nada. Então vieram os caras. Tá. É viável. Então, no fundo, os americanos eles pensam a longo prazo e talvez a gente pense mais a curto prazo. Né? Basicamente isso. Essa é a grande realidade, André. Mas os nossos gestores têm que começar a pensar nisso. Por exemplo, em média, me corrija aí, quanto tempo é uma concessão? 20, 30 anos? Por aí, 20 a 30. Agora está sendo com 30, essas novas de rodovia, 30, 35. Então, puxa vida, ele entra, ele não vai fazer manutenção nenhuma. Bom, Exato. Eu perdi o emprego. Você perdeu, nós aqui perdemos o emprego. É um desembolso inicial grande, mas se o cara pensar em termos de valor presente, toda a manutenção que ele vai ter que fazer, pô. Mas enfim. Enfim, aí é uma opção. Somos empresários, né? Exato. Não nós, engenheiros. Exato. Vou contar um caso aqui só para a gente ilustrar. Teve um tempo atrás que a gente fez um projeto e era de um pátio de aeronave, na verdade era para restaurar o pátio de aeronave. E quando a gente chegou lá, estava detonado o pátio de aeronave e o pessoal da concessionária estava preocupado com o FOD. Depois a gente explica o que é o FOD aí para o pessoal saber. Mas aí, beleza, a gente fez o projeto, tudo. E aí depois a gente descobriu que no fundo estava daquele jeito em função de uma redução de espessura. Óbvio que a gente não tem como provar isso, mas redução de espessura em função de uso de fibra. E aí quando a gente faz o dimensionamento do pavimento pela FAA, né, dá o concreto puro, não dá o concreto com fibra. Você tem alguma experiência ou usou já fibra? A sua pergunta é o seguinte, que eu comecei falando, quem vai preso, quem paga a conta. Como nós não temos dinheiro para pagar a conta, nós seguimos as normas. Eu recomendo às empresas que fabricam fibras fazerem pistas de testes, padrão FAA,
Se alguém achar interessante, vai até Atlantic City, tem que pedir tudo com 2 meses de antecedência, visitar a pista de teste do FAA. Você foi lá, né? Que tem uma foto Já. sua do lado do trem tipo lá. Desde o ano de 2000 a gente frequenta lá, né? E faça uma pista daquela. Precisa ser daquele tamanho, não. A pista lá custou, segundo eles, na época, 33 milhões de dólares para ser implantada. Você, com $1 milhão, você implanta uma boa pista. Então, eu sugiro que se faça essas pesquisas aqui. Ah, não, fizeram em tal lugar, eu quero... Não. Nós não temos norma. Nós, por falta de norma, usamos o FAA. O FAA, como você falou, tem concreto com fibra lá? Então. Você tocou num assunto, posso prolongar um pouquinho? Claro. Estamos aqui para isso, na verdade. Tem uma aula hoje. Ontem aconteceu um pequeno incidente numa determinada região. A gente tem vários amigos e os amigos telefonam e querem que a gente dê resposta. Falou, é como a gente fala assim, tem um aeroporto grande que tem problema, mas... né, não vamos falar aeroporto. Quando eu citei Congonhas, é porque isso aí é uma bandeira nossa. Reduzir risco de acidente lá. Isso eu falei para o gestor que está lá. Não falei pelas costas. Então, o que acontece quando você tem essas questões? Pesquisa. O Brasil precisa investir em pesquisa. Nós sabemos que o governo não tem dinheiro. Outra coisa, o que faz os Estados Unidos? Eu acho importante. O Federal Aviation Administration também não faz muita pesquisa, não. Ele contrata o Zé, o Mané, o Garrincha, o Pelé... faz a pesquisa, porque a empresa é muito mais rápida, a empresa tem do que o setor público. Então, pode observar, eu não vou citar o nome aqui das empresas lá, mas eles utilizam empresas para fazer pesquisas rápidas. Esse é um segmento que as nossas empresas, para rodovia... A gente não tem esse hábito aqui, na verdade, né? No fundo, o único investimento que a gente possa ter é feito via universidade, pesquisa, na verdade. E mesmo assim... Universidade, aquilo, 5 anos para sair um doutorado. Não, o que eu estou falando com você? Estou com o celular aqui. Quando você me convidou para vir aqui, eu falei, toca a pesquisa aí. O que está saindo aqui? A conta a gente vai pagar. A gente vai negociar prazo. Mas você falou o que eu falei? Está aqui a resposta. Então, diferente da universidade. Por exemplo, estou na universidade, bem ou mal, até vocês me chamam de professor. É treinar pessoas para o futuro fazer pesquisa. Mas a universidade eu não consigo entender. E as concessionárias, elas têm os laboratórios próprios? Tem concessionárias que têm programas de manutenção. As concessionárias. Na área rodoviária, eu tenho parabenizado, quando eu falo em pavimento de aeroporto, eu chego para o pessoal e falo, vai em São Paulo. Por que eu falo assim? Porque aqui eu ando direto, pelo amor de Deus. Isso tem no Brasil inteiro. Vai em tal rodovia, você vai ver lá na enésima faixa a fissura selada. Por quê? Porque o concessionário aprendeu que se ele selar a fissura, o pavimento asfáltico tem vida quase eterna. Então, e o que está acontecendo? Então, o que eu comentei com vocês? Teve uma situação num determinado aeroporto em que a projetista entregou um projeto e o cidadão que fez o projeto não seguiu a norma do FAA. O colega queria saber se podia fazer aquilo. Eu falei, nada impede de você fazer. Quem vai preso é você e quem vai pagar a conta é você, porque você é o empreiteiro. Ou então você fala pro cara que fez o projeto para ele assinar a RT e falar, olha, estou seguindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas fazem coisas em rodovia e querem fazer a mesma coisa com o aeroporto. A situação é a diferença. O que eu fiquei emocionado quando falou de Congonhas? Vidas. Você errar num pavimento, se você errar numa curva, você vai matar gente, você sabe disso. Sim. Mas se você errar na espessura do pavimento, só vai sair buraco. Tá? E o concessionário vai ter que tapar esse buraco, porque a gritaria vai ser forte, a imprensa. No aeroporto, na pista, pode morrer gente. É complicado. É um pouco diferente as coisas. É muito sensível, né? Tá. Aí vem uma questão que estamos discutindo. Eu levei como que eu posso? Foi um aprendizado esse projeto do Guarujá. Por quê? Nós fomos contratados para fazer o controle de qualidade do projeto. Que já tinha um projeto. Tivemos um monte de coisa. Mas a empresa, eu aprendi muito com eles. Tem um engenheiro que ele fala comigo quase todo dia.
Por quê? Tudo é questionado, não tem coisa melhor que ser questionado. E o que nós estamos observando nesse contrato dessa empresa? Alguém fez um projeto? A empresa que está executando, você está A falando. empresa que está executando contratou o projeto? Ninguém olhou o projeto, porque foi um projetista que está acostumado a fazer e está lá. Então nós temos que ter o seguinte, dentro da própria empresa, quem é o advogado do diabo? É ele? É. Ele vai perguntar e vai bater. Por exemplo, quem é meu advogado do diabo? A Rita. Fala, lá vem chumbo. Ela vai fazer 200 perguntas. Isso é fundamental. E no aeroporto, onde tem risco de vida mais gritante, no pavimento, eu falo, pague para o inimigo fazer isso. Deixa ele te bombardear para você não ter problema na tua consciência depois. Com certeza. Isso é uma lição para nós aqui. Tá? Projeto do aeroporto, manda alguém ler. Você pode me chamar aqui, põe café ali na mesa, se estiver demorando, vamos comprar um pãozinho lá. A gente dá uma olhada rápida e fala, ó, tá aqui, tá com problema, aqui tá frágil, aqui tá faltando. Por quê? A conta alguém vai pagar e a consciência vai doer. Fui claro, meu amigo? Foi claríssimo. Então, Fala, pessoal. Esse podcast estava tão interessante de aeroportos, né, com o professor aqui, que a gente vai dividir ele em 2 partes. Então, na próxima semana, não deixe de acompanhar a gente e veja o segundo episódio. Valeu!